Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é André Azevedo, o tiozão sem fronteiras. Lembrando que nas nossas plataformas a gente trabalha sempre com três destaques, né? Planejamento, qualidade de vida e viagens. E hoje a gente vai falar de forma mais específica sobre planejamento. E para isso eu estou com uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Soares, especialista em planejamento, né, Ana? Já Isso. trabalhamos juntos, na época eu trabalhava no Sebrae. Então, obrigado, Ana, antes de mais nada, de Ana Paula, por aceitar o convite e se apresente para o pessoal. Quem é Ana Ok. Paula? Olá. Primeiramente, obrigada, André, pelo convite. Foi uma honra, está sendo uma honra. Eu sou Ana Paula Soares, como o André falou. Eu sou consultora, especialista em planejamento estratégico. Tenho uma empresa de prestação de serviços em consultoria. Atuo há mais de 15 anos. Já prestei serviços para a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná. Então, conheço quase todas as cidades, tanto do sudoeste do Paraná, Norte Pioneiro e diversas outras cidades no restante do estado. Presto serviços também como consultora credenciada ao Sebrae Paraná, presto serviços para a CIL, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de Londrina. Já desenvolvi trabalhos em diversas outras entidades, para diversas outras empresas também, pela minha empresa de consultoria, que é Ana Paula Soares Consultoria de Negócios. Depois a gente vai deixar até o seu perfil, né, Ana? Para você divulgar para o pessoal. Então, Ok. vocês viram, né, pessoal? A gente está bem respaldado aqui hoje para o nosso bate-papo. Então, Ana, a gente. Por que que nós estamos falando sobre planejamento? Quando eu comecei com essa jornada do tiozão, fazendo as viagens, muitas pessoas falavam para mim: pô, que legal o que você está fazendo, o que muita gente queria fazer. Você está realizando o sonho de muita gente. Quando eu ficar mais velho, eu quero ficar que nem você. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Então, legal. Eu falei, bacana. Eu tive um certo planejamento para chegar onde estou, mas eu comecei tarde. Então, pensei, para fazer, nem que seja às vezes uma viagem ou um projeto mais curto, não precisa ser necessariamente um estilo de vida, mas se lá na frente também a pessoa quiser mudar o estilo de vida, tudo isso precisa ser planejado. Então, tudo isso precisa de um certo planejamento, que é para você chegar lá. Eu acho que vale a pena, primeiro, para a pessoa entender, mas o que o planejamento tem a ver com tudo isso que a gente está falando? O que o planejamento tem a ver com o tiozão sem fronteiras? Muito bem. Então, primeiramente, para nós chegarmos aí, é importante nós entendermos o que é planejamento, o que é planejar. Então, planejar nada mais é do que você pensar na sua rota para chegar onde você quer. Então, se eu imagino um alvo, um objetivo, e eu quero chegar lá, eu quero atingir esse objetivo, eu vou planejar, porque é planejando que eu vou conseguir saber qual é o caminho que eu vou percorrer, quais são as estratégias necessárias para eu conseguir atingir esse alvo, tá? Então, isso que é planejar. É, e já começa por algo que eu acho que vale a pena quebrar um paradigma, vamos dizer assim. Planejamento não é escrito em pedra, né, Ana Paula? Não, Não é. Ele é não um é. plano de voo, vamos dizer assim. Exatamente, isso. E o planejamento, ele também não é algo rígido, ele é algo flexível. Por quê? Imaginamos o seguinte, nós estamos aqui focando principalmente na fala sobre planejamento do indivíduo, planejamento de vida, o planejamento de algo que você queira fazer. Eu mesma e o meu marido planejamos muitas coisas nas nossas vidas já. Você pode ter tanto planejamento a curto prazo quanto um planejamento a médio ou longo prazo. E a ideia para quem quer iniciar o planejamento, justamente é você começar a planejar coisas a curto prazo,
Porque aí, a partir do momento que você começa a realizar aquilo, você vai tendo aquela sensação, você vai passar a sentir a satisfação de ter feito um planejamento e ter conseguido concretizar algo a partir daquele planejamento. Então, por exemplo, lá em casa, nós, desde que casamos, sempre pensamos em ter filhos, né? Pelo menos um filho. Mas antes de termos o filho, que era um planejamento um pouco mais a longo prazo, tinham duas outras coisas que antecediam que nós queríamos fazer. Uma delas era ampliar a casa, justamente para que o nosso filho também pudesse ter um quarto para ele, e a outra era trocar de carro, porque eu tinha um carro hatch, normalmente as crianças acabam andando mais com a mãe, e aí eu queria um carro sedã, né, ou uma SUV, algo assim. E aí nós fizemos esses planejamentos todos, né? Porque aí envolve várias questões, né? Questões financeiras, questão até de momento de vida para você fazer cada uma dessas coisas. Aí nós elencamos o que vinha primeiro, o que vinha na sequência. Então, planejar é super importante para que você atinja seu objetivo final. No nosso caso, era ter filho. Então, conseguimos concretizar o que era a mais curto prazo. Depois, já fomos para os próximos passos para chegar na tão sonhada gravidez e termos o nosso filho. E legal, né? Você falou duas coisas que eu acho que são muito importantes quando a gente fala em planejamento. Você falou em objetivo e você falou em momento de vida. Certo, Então, isso aí. por quê? Porque às vezes, primeiro, o objetivo ele é fundamental no planejamento, né, Ana Paula? Sim. Porque como você vai planejar algo se você não sabe aonde você quer ir, né? Primeiro ponto, Eu falo, com certeza. como que você estabelece uma rota de viagem para uma cidade se você não sabe qual é a cidade que você quer chegar? Não tem como. Não tem como. Então, primeiro objetivo. E para definir esse objetivo, você me corrige se eu estiver errado, eu vejo que é necessário primeiro algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, você considerar o seu momento de vida e nesse momento de vida, a gente definir o que a gente quer ou o que a gente não quer. É isso mesmo? Com certeza. É muito importante você saber o que quer, aonde quer chegar. Então, falando de viagem, que nós estamos falando aqui, né, do tiozão, que é sem fronteiras e que viaja bastante também. Aqui você foi para a Chapada Diamantina. Certo. Você precisou pensar sobre vários aspectos para que essa viagem acontecesse. Qual seria o meio de transporte para chegar lá? Quando você iria para lá? Quantos dias você ia ficar? Onde você iria fazer suas refeições? Onde você iria se hospedar? Qual trajeto você faria de avião, depois de carro, ou de ônibus, ou de a pé? Né? Então, envolve várias coisas aí para você atingir o seu objetivo, que era fazer a tão sonhada viagem lá para a Chapada. Só que se você não soubesse que você queria ir lá para a Chapada, se você não tivesse esse objetivo, como que você faria? Como que você traçaria o como chegar lá? Você não ia saber qual era o rumo que você teria que pegar, qual era o avião, qual seria o hotel que você teria que ficar, o que você poderia encontrar lá de percalços, nem que tipo de roupa você colocaria na sua mala. Porque você poderia ter como objetivo ir para a Chapada, que você sabia o que levar, mas se você não tivesse um objetivo, e aí você fosse sem rumo, você poderia ter ido parar num lugar gelado, por exemplo, na Argentina, em algum lugar gelado, e aí? E se você levasse na sua mala somente roupas de calor? Então, você precisa ter um objetivo, porque senão como você vai andar sem rumo? Eu acho que tem uma coisa legal, Ana Paula, nessa questão que você falou agora, que vale a pena a gente comentar, que é o que eu estou buscando com esse planejamento. O que eu quero para mim com esse objetivo que eu estou estabelecendo ou com essa proposta que eu estou colocando em prática. Eu falo isso porque quando eu comecei a fazer as viagens, eu digo que eu me encontrei na natureza. Então, eu sei o que eu tenho que buscar. Então, eu posso fazer uma viagem para um grande centro, uma metrópole? Posso fazer. Buscar algo mais específico nela?
Posso fazer, não há problema. Vai me dar uma certa satisfação estar lá, uma realização? Vai. Mas o que me brilha os olhos, o que me traz o bem-estar que eu tanto busco, aquela tranquilidade, a quebra do estresse, que é o que realmente eu sempre procuro, sair daquela rotina louca do dia a dia, é o contato com a natureza. Então, tem a ver com o momento de vida e tem a ver com essa questão que nós estamos falando do que eu quero, né? O que eu estou querendo encontrar? Porque tudo isso aqui, essas viagens que a gente faz, seja para um lugar ou outro, o que é o legal dela? É a sensação que ela desperta. Eu, quando vou para um lugar desse, que nem na nossa imagem aqui, é o Morro do Pai Inácio. E eu me lembro, eu posso fechar meus olhos, eu lembro exatamente a emoção e a sensação que eu tive quando eu estava nesse lugar, que eu tive naquele lugar. É um pôr do sol, a coisa mais linda, aquela vista, e você dá aquela respirada funda, né? Então, eu me lembro perfeitamente a sensação que me deu. Então, eu sempre falo que quando a pessoa, a gente está falando em planejamento, né? Para a pessoa fazer a sua viagem, né? O nosso bate-papo aqui é dentro da proposta do negócio, né? Atrativos naturais. Mas o que é atrativo? Né? O que eu quero, o que eu estou buscando, aonde eu estou buscando. Tudo isso ele é importante antes de definir o objetivo, né? Com certeza. Então, o que eu posso dizer que entra aí, primeiramente, é o autoconhecimento. Então, você se conhecer, você saber quem você é, quais coisas você gosta, quais coisas você não gosta, como você mesmo disse anteriormente, o que eu quero e o que eu não quero. Se eu vou pensar numa viagem, o que eu quero encontrar lá e o que eu não quero encontrar lá. Isso vai ser extremamente importante para eu definir o meu destino. Nós podemos chamar isso também de propósito. Você falou em brilhar os olhos. Então, o que me faz brilhar os olhos? Se eu pensar em uma viagem, se eu fechar os olhos também, como você disse, eu me imagino estando aonde? Num lugar de praia, num lugar de frio, num lugar de montanhas, num lugar de cachoeiras. Onde brilha mais os seus olhos? Onde você consegue ver mais sentido para você em estar lá? E aí é baseado nisso, entendendo o que você quer, identificando esse propósito, né? Que é o que você realmente quer, é que você depois vai definir os seus objetivos de como chegar lá. Então, antes do objetivo, vem esse propósito, vem você identificar o que você quer, né? Ou onde você quer estar. Entendi. Beleza. Então, fiz essa definição, o que eu quero, onde eu quero estar, eu vou para o objetivo. O objetivo tem algumas regrinhas também que a gente precisa levar em consideração para estabelecê-lo, certo? Por Certo. exemplo, né? Que eu me lembro, na época que trabalhava com consultor do Sebrae, foram 12 anos, né? Tinha até uma regrinha do SMART. Tem né? ainda, né? Que é um termo em inglês, mas... Uma forma fácil, aproveitando aí, pessoal, SMART, né? Tem todo um significado, é uma palavra em inglês. Mas para vocês lembrarem qual é a palavrinha em inglês, para depois vocês identificarem o que significa, uma vez alguém falou para mim, lembra do esmalte, né? Smart, nas unhas, as mulheres principalmente, então SMART. E aí, como o André falou, né? O SMART, o S de específico, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. De temporal. Então, um objetivo, só para vocês entenderem a diferença de objetivo e meta. Quando eu coloco em um objetivo uma meta, aí eu vou transformar esse objetivo, que antes era, por exemplo, comprar um carro, trocar de carro, né? Era um objetivo. Então, eu sabia que eu queria trocar um carro. Agora, trocar de carro. Agora, eu vou transformar esse objetivo em uma meta. Aí sim, ele já precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Aí eu já preciso colocar
qual é o carro que eu quero comprar, né? Então, aí é específico. Vai entrar aquilo que você estava falando há pouco da viagem. Para Isso onde eu vou, o que eu também. levo, quando eu vou. Exatamente. Começa a ser mais específico. Com certeza. Mensurável. Então, eu consigo mensurar, né? Como que é quando eu comprei o carro, é mensurável. Ou fiz a viagem, é mensurável. Atingível. Eu consigo atingir isso? Então, eu tenho os recursos, ou eu preciso me programar, consigo me programar para fazer essa viagem daqui quanto tempo, né? E aí também a questão do relevante. É relevante para mim fazer essa viagem? Aí você volta um pouquinho também no que você quer, que nós falamos lá do propósito. Aham, Eu quero ir lá para aham. Chapada. E é aí o temporal, você define um prazo. Porque se você não põe um prazo, você vai ver que você nunca atinge. Você sempre vai encontrando outras prioridades e esquece de focar naquilo que Ô, você Ana realmente Paula, quer. e eu posso colocar objetivos menores antes de Sim, chegar naquele maior, né, aquele claro. objetivo principal, que é para poder facilitar a caminhada, eu ter o que você falou há pouco de pequenos ganhos, pequenas Aham. realizações, não é? Isso mesmo. Então, por exemplo, numa viagem. Agora eu não tenho ideia qual foi o investimento para essa viagem, mas se Aham. você quiser compartilhar também, né? Mas digamos que, sei lá, foi Ah, 7 investimento mil. de. Tá, ok, 7 mil. E dizer 10, então Tá. 7. Quem sabe, dependendo do que você tem de entrada mensalmente, você vai demorar um ano, digamos assim, para conseguir os 7 mil para fazer a viagem. Aí, para você se sentir satisfeito num prazo menor, você pode estipular daqui a 2 meses quanto eu quero ter, quanto eu preciso ter. Aí você atinge, você diz: opa, estou conseguindo, ó, estou no caminho certo para atingir o meu objetivo. Aí, em 4 meses, em 6 meses, em 8, e assim sucessivamente, aí você vai atingindo esses objetivos a curto prazo, para até o período de um ano você ter esse total de 7 ou 10 mil para atingir o seu objetivo final. E o legal, né, Ana Paula, é que fazendo isso, eu também consigo fazer algo que é muito importante, que é validar se aquilo que realmente eu estou planejando me agrada, me realiza, Uhum, porque é uma validação. Às sim, vezes, e aí entra um pouquinho também no que nós estamos conversando, né? Você não vai colocar algo para você que nunca passou na sua cabeça, né? Até pode, mas é, o que é interessante? Interessante é que você experimente um pouco dessa proposta que você está querendo colocar em prática. Pode ser que eu não consiga mudar o meu estilo de vida, né? Não uhum, seja o momento, como sim, você falou. Nesse momento eu não consigo. Mas posso fazer pequenas viagens. Posso fazer uma uhum, viagem no final de semana, posso ir em algum lugar mais perto, que não também nesse seja um sentido. investimento muito alto, Uhum. e vou validando aquela situação, vai me ajudando até a montar um planejamento mais de longo prazo, não é? Com certeza, como você falou. Então, se essa viagem está prevista para minhas férias, Aham. eu posso usar um final de semana, um feriado, para fazer viagens menores, justamente para ir sentindo essa sensação de estar em um lugar. Aí você procura um destino mais perto, que o investimento vai ser menor, mas que vai permitir você já ter algumas sensações parecidas com aquela que você acredita que terá nesse lugar. Aham. Então, aqui tem o Pico do Agudo, né? Eu Aham. ainda não fui nem lá e nem aqui, mas eu imagino que principalmente essa questão aí das montanhas, algo que eu vejo aqui, são coisas que eu já vi que tem nos dois. Vou pegar um exemplo do que você está falando. Por exemplo, eu tive a experiência de subir, fazer um ataque. Ataque é quando a gente faz um bate e volta, pessoal. A gente não Ah, fica rapidinho. lá. Você sobe o pico e volta em seguida. Então, eu fiz um ataque no Pico da Bandeira. Pico da Bandeira é o terceiro maior pico do Brasil. Você demora lá 12, 14 horas para fazer. Pô, já vou colocar o meu primeiro objetivo, Pico da Bandeira? Nossa, Não faz não. isso. Não, vai subir uma serra, vai fazer uma trilha mais leve, pode ser numa praia, pode ser no campo, algo mais perto da sua localidade, de onde você mora, mas Sim. vê como você se sente, vê se o seu corpo
se adapta nisso. Lembrando, né, pessoal, por isso que a gente tem um outro destaque na nossa proposta, que é a qualidade de vida, que envolve condicionamento, envolve uma boa alimentação, envolve descanso. Sim. Não vai fazer algo que o seu corpo não dê conta de realizar. Senão né, você Ana se Paula? frustra ali, na primeira Isso. tentativa, e aí você não vai seguir adiante. É isso que você falou, é extremamente importante. Então, com certeza aqui tiveram horas, ou essa experiência que você acabou de mencionar, horas de caminhada. Eu não posso colocar isso como uma prioridade no meu planejamento sem antes ter algumas atitudes que vão me permitir chegar a esse destino de forma saudável, Que né? vai, Chegar bem. vai estar lá no R do Smart, né? No realizável, Com né, Ana Paula? Tem que certeza. ser realizável. Não, eu mesma. Hoje eu não estou em um condicionamento físico que me permita fazer uma caminhada grande, ou, né? Você até falou outro dia sobre fazer uma caminhada até Aparecida. Eu sei que se eu colocar isso como uma meta hoje na minha vida, para mim, antes que eu tenha um preparo físico, nutricional também, em termos de exercício, alimentação, eu não vou conseguir realizar isso. Por que, pessoal, que a Ana Paula está falando isso? Porque no nosso bate-papo, agora há pouco, antes de começar essa conversa aqui, nós estávamos falando, por exemplo, que tem pessoas que vão chegando na época de Aparecida, fazem rotas, né, de caminhada para Aparecida. Ou até de bicicleta. Ou bicicleta, também. né? Mas muita gente, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem nessa época passando perto, e era muito comum eu ver grupos de peregrinos caminhando pela estrada, na beira do asfalto, rumo à Aparecida. 4 dias de caminhada. Então, como para fazer isso, você precisa se planejar. Você não pode pegar as coisas, colocar nas costas e sair no meio da rodovia. Não. Onde você tem pontos de apoio? Exatamente. Quanto você vai andar por dia? Por onde você vai andar? O que você vai pôr na sua mochila? O que você vai pôr na sua mochila? Onde eu vou comer? Onde será meu ponto de descanso, de repouso? Quantos dias eu vou demorar para chegar lá? Então, tudo isso é planejamento. Tem algum veículo de apoio no caminho? Exato. Se alguém passar mal ou algo assim. Então, por isso é importante planejar em tudo na vida. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, no seu negócio, né? Então, no meio empresarial. Planejamento é essencial. Então, a gente seguindo a nossa trilha, autoconhecimento, definir o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, estabelecer objetivo, e aí? Qual é a próxima etapa? Estou com o objetivo estabelecido. Ok, estabeleci o objetivo aí, lembrando que é o SMART, tá, pessoal? Depois dos objetivos, aí você vai pensar no seu plano de ação. Então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quanto vai custar, eu sozinho que vou fazer, eu preciso de alguém para me apoiar, enfim, tudo isso você precisa colocar aí no papel, no seu planejamento. Vai colocar em prática o seu planejamento. Isso mesmo. É o momento de realmente organizar tudo que você precisa para atingir o seu objetivo, para chegar lá. Tá? E claro que algumas coisas vêm antes das outras. Então, definir o meu destino, definir data. E agora, vou primeiro ver hotel, por exemplo? Não, primeiro eu preciso ver se eu vou conseguir voo, digamos, né? Que orçamento para chegar eu tenho? lá. Exatamente. Que orçamento eu tenho para fazer essa viagem? Quanto eu posso investir num hotel depois? Qual vai ser o meu investimento em voo? Qual vai ser o meu investimento em comida? Então, são etapas e uma antecede a outra. Então, quando eu defino os objetivos, defino quais são as ações, o que eu preciso fazer para atingir esses objetivos, eu também elejo prioridades. Que ação será realizada primeiro? Em seguida e logo depois. Então, fazendo isso, tendo essa sequência,
Aí sim você dá continuidade aí nos demais itens do seu plano de ação. É, porque o planejamento, né, Ana Paula, para mim ele passa não sei se é o sentimento o termo certo para usar, mas vamos dizer assim, a sensação. Uhum, O planejamento ele facilita a jornada, com certeza. facilita. Então, por que a gente planeja? Porque isso facilita o processo. E você consegue acompanhar como que está. As estratégias que você tem adotado para atingir o seu objetivo estão dando certo? Né? Você está conseguindo fazer o que você tem se proposto a cada uma dessas etapas, em cada um desses momentos, de acordo com o que você elegeu de ordem, o que precisa ser feito para chegar até lá? Aham. Não estou conseguindo. Opa, preciso mudar essa minha rota, fazer algum ajuste, Rever o rever o planejamento. planejamento. Né? Eu tenho um amigo meu falava um negócio para mim muito bacana, que ele dizia, planejamento tem que ser escrito a lápis. A Porque lápis. pode ser Porque é normal, a gente alterado. vai precisar apagar, a gente vai precisar reescrever. Com certeza. Aí volta no que nós falamos lá no início, que o planejamento não é rígido, ele é flexível. Você precisa observar também, porque tem condições, tem coisas que dependem de você, estão ao seu alcance, mas tem algumas condições externas que fogem do teu alcance. Então, digamos que, né, vamos pegar algo que não faz muito tempo, a pandemia. Se você tivesse planejado uma viagem, estivesse planejando uma viagem, mas aí Aconteceu comigo. veio a pandemia. Aconteceu comigo. Uma semana antes de eu Então, embarcar, olha cancelou, aí, fechou o aeroporto, a viagem não foi foi um realizada. fator externo, não estava sob seu controle a questão da pandemia. E aí? Você precisou reformular o seu planejamento. E isso que você está falando é muito legal, porque entra um aspecto bacana que no planejamento que se chama imprevisto. Uhum. E eles acontecem. Principalmente em atrativo natural. Acontece muito imprevisto. Você planejou fazer uma trilha, lá no meio muda o clima, desaba o mundo em uma chuva. Né? Ou aconteceu, por exemplo, há 2 meses atrás, a gente estava fazendo uma viagem para a Bahia, passamos na ida tudo certinho. Na volta, tinha dado uma chuva e levou uma parte da BR-101. Nossa. Não passava, não passava. A nossa sorte é que já tinham feito um desvio para poder seguir a viagem, senão nós íamos ficar parados. Parado não, mas teríamos que refazer o planejamento, estabelecer uma nova rota Uhum. de logística para poder seguir viagem. Então, tá tudo planejado e aquilo não vai ter imprevisto. Vai. Vai ter imprevisto. Por isso, tem uma coisa aqui que a gente não falou antes, né? Mas trazendo um pouco até para o planejamento empresarial agora. No planejamento empresarial, a gente identifica o propósito, a missão, a visão, que é onde você quer chegar, né? E aí você faz também análise SWOT, que popularmente podemos chamar de FOFA, né? Identificar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Então legal, pessoal. Vocês pegaram, né? FOFA. Isso, FOFA. É uma forma fácil de... Explica aí, Ana Paula, o que é o FOFA? O FOFA, então, o primeiro F de fortalezas. O que é fortaleza? São os pontos fortes. Então, se eu pensar... Seus. Seus. Ou da sua empresa, se você estiver isso. fazendo o planejamento da sua empresa. Então, são os pontos fortes. O são as oportunidades. Então, as oportunidades podem estar aí para todo mundo ou para todas as empresas do seu segmento. Né? Agora, você precisa se preparar para conseguir aproveitá-las. As oportunidades. Se você não se preparar, você não vai conseguir aproveitar essas oportunidades. Então, aí nós fechamos o FO. Aí o FA, o outro F, é de fraquezas. O que são as fraquezas? São os seus pontos fracos ou os pontos fracos da sua empresa. Não é aquilo que pode ou precisa ser melhorado. Então, vamos exemplificar. Vou me colocar como exemplo. Hoje, o meu ponto fraco para fazer uma viagem que demanda subida ou caminhada
é a minha condição física. Uhum. Então, é um ponto fraco que aí eu preciso trabalhar lá no meu plano de ação. Eu sei que eu vou precisar colocar acompanhamento nutricional, quem sabe um personal, para eu Se condicionar. conseguir esse condicionamento para fazer essa caminhada, essa subida, enfim. Então, aí nós falamos das fraquezas, os pontos fracos. E o A é de ameaças, que é justamente isso que nós estávamos falando aqui. Ameaças são questões externas e que fogem do meu controle. A pandemia é um exemplo disso. É algo que aconteceu, ninguém imaginava, né? Começou lá Uhum. na China, a gente até costuma dizer às vezes quando se encontra amigos, começou na China, quem imaginava que ia chegar aqui? Mas aí, ó, o mundo é sem fronteiras, né? O tiozão é sem fronteiras, o mundo, e hoje tudo é sem fronteiras. É. Então, chegou rápido aqui. Foi uma ameaça e nós, se não estávamos, mas aí precisamos rever o nosso planejamento, tanto de questões de vida, pessoais, viagem ou empresarial, para conseguirmos nos readequar em um novo momento. Então, por exemplo, as nossas reuniões, os nossos encontros deixaram de ser presenciais para serem online. Aí nós passamos a conhecer plataformas como o Zoom, Meet, dentre outras. E muita gente, Ana Paula, passou a fazer viagens para atrativos naturais justamente em virtude da pandemia, porque não podia ir a lugares fechados, então Uhum, a pessoa saía, ia fazer uma caminhada, ia para o meio da natureza, ia para uma cachoeira, um lugar aberto, porque lá o risco de contaminação era menor. Esse é um sim. mercado que cresceu muito com a pandemia. As pessoas Uhum, passaram a olhar a questão de sair para a natureza como um modo até de se aliviar, de se sim. tranquilizar, de buscar o seu equilíbrio Emocional, emocional. né? E antes na nossa conversa também você falou sobre os seus pilares aqui, mas nós falávamos também sobre a importância, né, De de três aspectos. três aspectos: o corpo, a mente e a É, alma. Então, falando nas viagens, dependendo do tipo, do estilo da viagem, tem essa questão da preparação do corpo, mas nós temos a questão da nossa mente. Então, a pandemia influenciou muito no aumento dos níveis de ansiedade e estresse. Isso não sou só eu que estou falando, isso são uhum, dados. O aumento do uso de anti-ansiolíticos também aumentou bastante. Também são dados que a gente tem, isso, né, está aí disponível aham, para quem quiser acessar. E aí, essa busca por espaços externos, parques, lagos, viagens na natureza, aumentou tanto durante a pandemia, quanto a gente tem visto uma procura maior depois da pandemia uhum, também. As pessoas ficaram muito tempo isoladas, sozinhas. Então, e é comprovado, os próprios profissionais que atuam com saúde mental, eles falam da importância de você ter contato com a natureza, né, para melhorar aí a sua mente, a importância de você fazer atividades físicas para você melhorar o seu corpo, as suas questões hormonais, o seu nível de estresse, a sua ansiedade. E a alma, que é o espírito, que eu acredito que um lado positivo, assim, né? A gente sabe que não existe positivo na pandemia, no sentido de que foram muitas vidas perdidas, mas na questão espiritual, eu falo por mim, sim. foi um momento muito grande de De, aproximação. de olhar para dentro, né? Olhar Valores. exatamente para refletir, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero para a minha vida? Eu É. estou realmente dando valor para aquilo que é de fato importante? Nós estávamos falando antes da conversa, de iniciarmos a conversa, né, Ana Paula, sobre a questão da fé. Uhum, Fé. Então, muita gente liga fé com religiosidade, mas nós não vamos entrar nesse mérito, porque não é esse o foco que a gente quer dar. uhum, Porque o que é fé? Crer sem ver. Fé isso é mesmo. isso. Crer sem ver.
Então, quando você tem fé em algo que faz sentido para você, aquela caminhada, aquela jornada que você está planejando, ela também fica mais possível de ser realizada. Porque você tem fé que aquilo que você está realizando é o certo a realizar, né? E eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal, que dá um testemunho, porque a Ana Paula já me conhece da época de consultoria e tal, né? E ela fez um comentário muito legal agora. Legal, não sei se foi legal, né? Mas vamos falar aqui. O que você falou? O que eu era? É que você era uma pessoa muito rígida. Brava, pessoal. Ela está sendo delicada comigo. Muito brava. E agora? Agora ele está mais leve. Isso repercutiu, assim, como eu dizia para você, na sua energia, no seu posicionamento, na sua postura, na sua forma de falar. Para mim ficou Evidente. muito É evidente muito isso. evidente. Não, isso é só para... Eu sempre falo que tudo isso, toda essa proposta que eu estou colocando é algo que eu realmente tenho fé. Eu creio em tudo isso. Por que eu creio? Porque eu vivi e vivo. Então, quando eu falo em bem-estar, quando eu falo em procurar a natureza, que é uma das alternativas das pessoas se encontrarem, se equilibrarem, é porque eu vivi isso e, para mim, aconteceu. Eu experimentei e aconteceu. Sim. Então, hoje eu falo com propriedade que é possível, se fizer sentido para a pessoa. Sim. É para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. É para quem esse tipo de proposta faz sentido, né? Por isso que você fala, o que você falou agora, sim, eu percebo essa mudança. E realmente, eu estava doente. Antes de começar a fazer, minha pressão estava alta, eu não dormia, estresse lá na ponta do cabelo, não conseguia dormir à noite, ansioso, extremamente ansioso, e estava me adoecendo mesmo. Então, no meu caso, quando eu resolvi mudar, quando eu me encontrei, houve um planejamento, né, Ana Paula, para que se chegasse agora. Não é na loucura, que você vira o botão e fala assim, vou mudar de vida. Havia um planejamento em andamento e as coisas foram acontecendo também de forma muito orgânica, de forma muito natural para que chegasse. Mas realmente isso que você falou é a verdade. E aí a gente começa a entender que nós não temos o controle sobre tudo. Só que nada, para né? você, exatamente. Só que aí para você entender, muitas vezes dizem que a gente às vezes aprende com erro, né? Então você aprendeu, né? Nós todos aprendemos sempre com os erros. Eu mesma, eu achava também, né? Que eu tinha o controle sobre as coisas. Depois que meu filho nasceu, eu vi que eu não tenho controle, né? Eu não ia saber que horas que ele ia querer mamar, horas que ele ia chorar. Não é um reloginho quando que vai ficar doente. Então, as coisas foram acontecendo. E quando você falou aí também de que você mudou sua vida, enfim, pegando esse gancho da fala do André, a última vez que eu encontrei ele, pessoalmente, a gente até na conversa, antes de estarmos aqui, relembrávamos sobre isso, foi durante a pandemia, num período em que as missas, né, aconteciam online, e eu lembro que foi no período que a gente levava na igreja as fotos das nossas mães. Porque era uma missa voltada para o Dia das Mães. Dia das Mães, então nós levamos fotos das mães, os bancos da com igreja, as fotos das mães, sem ninguém, só as fotos. Só as fotos. E aí, depois desse dia, teve um período para as pessoas que levaram as fotos voltarem na igreja para buscar essas fotos, né? Que foram reveladas pela paróquia. Aí você levava para casa a foto impressa da sua mãe. E justo no dia que eu fui buscar a da minha mãe, o André também foi. E aí, quando nos encontramos, ele estava realmente num momento de vida que ele estava doente. Como ele relatou aqui. E ele me falava a respeito disso. E depois, né, a gente não voltou a se ver mais depois desse dia. Hoje quase 3 anos, né? Hoje que nós estamos nos vendo novamente. E só falávamos por rede social, de vez em quando, outro, de vez em quando.
E aí agora, né, observando nesses últimos dias, últimos tempos, né, desde que nasceu o Tiozão Sem Fronteiras, eu vi como a vida do André tem mudado. E eu até perguntei para ele, André, olha, eu lembro que a última vez que eu te encontrei você estava nesse estado, né? E o Tiozão Sem Fronteiras mudou a sua vida. Então, eu até falei para ele, fala um pouquinho sobre isso. É, Como que o Tiozão Sem Fronteiras foi algo importante para que hoje eu te vejo aqui com saúde, saúde física, né? Se vocês acompanham o André, uhum, aí vocês veem que ele está em plena condição física. Mental, vejo que hoje, né, a gente já falou, você está muito mais leve. E espiritual também, que é algo sim, que importante é para mim. importante. A gente sempre busca trabalhar isso em alguns momentos mais, né? E como eu dizia anteriormente, falando sobre a pandemia, para mim, e acredito que para muitas pessoas, foi um momento também de maior aproximação com Deus, né? Cada um pode dar a denominação que quiser, eu chamo de Deus. Esse período de pandemia. Talvez nós nos afastamos mais das pessoas no presencial, no ao vivo, mas foi um momento importante de uma aproximação maior com Deus. É, eu tenho um amigo meu, acho que talvez o amigo mais antigo que eu tenho, a gente é amigo desde a sexta série, né? Que agora é sétimo ano. Lá no interior de São Paulo, Itararé, chama Jason. Se estiver vendo, um abraço para você, Jason. E é uma pessoa muito instruída, né? Não vai entrar em mérito aqui de religião, acho que não é o propósito, Uhum, sim. né? Mas ele fala que Deus está presente, a gente encontra Deus de três formas: em Jesus, Uhum. na palavra e na natureza. Ó, Ele fala. E eu falo assim, eu concordo. sábias Porque palavras. realmente, para mim, né, particularmente falando, né, de novo, repetindo, pessoal, não estou aqui para Sim, doutrinar ninguém, não é esse o sim. propósito. Respeito Cada um tem suas as suas experiências, né? Tem experiências e a seus fé de valores, cada suas um, né, crenças. suas crenças. Mas para mim, particularmente, quando eu vou à natureza, a natureza ela foi um momento de encontro, como a gente estava falando. Ela foi planejada? De certo modo sim, de certo modo não. Porque foi engraçado, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas você mudou tão radicalmente? Da onde que veio? Da onde que vem essa questão da natureza para você? E eu, no primeiro momento, Ana Paula, eu não pegava, mas como eu comecei a buscar e fazer uma reflexão, eu me lembro que quando eu era na minha juventude, lá nos meus 12 anos, 10 anos, meus pais nos levavam, tinha muita cachoeira na região onde a gente morava, e ele nos levava para passar o domingo lá, represas, lagos. Então eu já tinha um pouco isso no meu DNA, na minha infância, na Aham. minha criação. Mas foi se perdendo um pouco. Comecei a trabalhar com 15 anos, mercado formal, fui trabalhar no segmento bancário, 16 anos segmento bancário, mais 8 anos trabalhando no chão de fábrica, no abatedouro de aves, mais 12 anos com consultoria, né, de consultor de negócios, trabalhando pelo Sebrae Paraná. Então, completamente diferente. E, de repente, pau, gira a chave, o André vira o tiozão, essa vida louca de viagem, tal, tal. Mas eu falo que as coisas foram acontecendo de forma orgânica, né? Eu já começava a fazer as viagens, mas realmente eu fui me encontrar nesse momento de vida que você falou agora há Uhum. pouco, eu estava doente, eu não estava bem. Então, quando eu fui ao encontro da natureza, me fez muito bem. Para mim foi como se fosse um remédio. E eu falei, eu quero continuar. E aí eu planejei Uhum. um projeto de viagens. Eu tinha um recurso financeiro, separei parte desse recurso financeiro e falo, esse recurso financeiro vai ser utilizado em viagem, eu quero ficar um tempo viajando. Uhum. E dentro dos meus objetivos que nós estávamos falando, Aham. eu defini que eu queria atrativos naturais e eu queria conhecer o Brasil. Eu escutava falar de lugares no Brasil que eram muito bonitos e eu queria conhecer. Então eu priorizei, Uhum. dentro dos meus objetivos, do meu planejamento, conhecer alguns lugares no Brasil. Então, conheci vários parques nacionais. O Brasil é riquíssimo em parques nacionais. Fui no Parque Nacional da Chapada Diamantina, fui no Parque Nacional
do Caparaó, que é onde fica o Pico da Bandeira, Serra da Bocaina, Itatiaia, parques. Sensacional. Sim, o Brasil está muito bem estruturado nessa parte. E o Brasil tem uma riqueza natural que é absurda, absurda. Seja a nível de litoral, seja a nível de montanha, seja a nível de rio. Então, quando você sobe uma montanha que nem o Pico da Bandeira, que você está acima das nuvens, Nossa, deve ser uma sensação. assim, é um desgaste físico e mental. Então, quando você fala corpo, mente e alma, é isso mesmo. Porque em alguns momentos você está lá em cima, você passa na beira de lugares muito altos, tem precipício, você passa por dentro, às vezes, de caverna, não é todo mundo que se sente bem, você está na altura, então você olha lá para baixo, Sim. é muito alto, quase 3.000 metros de altitude, só que a sensação, a hora que você está lá em cima, que você está na ponta do pico, você abre os braços, Nossa. eu falo que assim, é indescritível. Por melhor que seja a sua câmera, por melhor que seja o instrumento que você tem para registrar aquele elemento, jamais ele vai refletir a beleza e a emoção daquele momento. Não tem. E agora, falando em emoção, André, olha para a câmera, por gentileza. Olha só, ele está emocionado. Não tem Então, como, né? lembram quando a gente falou de encontrar o propósito? O que é o propósito? É aquilo que faz teus olhos brilhar, que faz o teu coração se alegrar. E nós percebemos nitidamente aqui que esse personagem, né, criado pelo André, que é o Tiozão Sem Fronteiras, fez com que ele se encontrasse na vida dele, né? É verdade. Então, hoje o André trabalha, digamos assim, com aquilo que... Como que é o ditado que a gente estava conversando lá no início? Eu anotei, Você anotou? dá licença, peraí. Eu anotei aqui porque eu sou a pessoa das anotações, tá? Eu anoto coisas chaves, assim, ou coisas que eu falo, nossa, isso aqui é muito legal. O André disse o seguinte, eu disse para ele que eu ia anotar. A vida inteira eu gostei do que eu fazia. Agora eu faço o que eu gosto. Pensem nisso, eu vou repetir, tá? Presta atenção, anota, faz igual eu. A vida inteira eu gostei do que eu fazia. Agora eu faço o que eu gosto. Pensa em você, pensa na sua vida. Eu tô pensando na minha. Eu já estava pensando, mas depois dessa frase, vou pensar mais ainda. Porque às vezes você pode estar aí pensando, a vida de quem trabalha com planejamento, então ela é toda planejada, eu sou. Toda certinha, toda né? certinha. Eu sou uma pessoa extremamente planejada, meu marido pode confirmar isso. As minhas amigas, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou extremamente planejada e organizada. Mas a gente sempre tem que rever o nosso planejamento de vida e profissional. E tem momentos que isso vem um pouco mais à tona. E eu estou num momento, de fato, que eu também preciso rever o meu planejamento, tá? Então, é natural, acontece com quem já tem o planejamento como algo que faz parte da sua vida, como vai acontecer com vocês, que a gente espera que a partir desse podcast passem a se planejar para atingir primeiramente os seus objetivos a curto prazo, depois a médio, depois a longo prazo. E vocês vão ver que em alguns momentos precisa rever essa rota. E é rever a rota da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Sempre. Tá? E lembrar disso que nós estamos aqui falando, desse alinhamento, né? Quem conhece ou já leu um pouco também sobre coaching, conhece ou já ouviu falar sobre a roda da vida. Se você não conhece, você pode acessar o Google. Fala um pouquinho mais. Né? A inteligência artificial é uma roda que nada mais é do que ali dentro ficam diversas áreas da nossa vida. Porque nós não somos só a Ana Paula profissional ou a Ana Paula que cuida da espiritualidade ou do corpo ou da família ou das questões sociais na comunidade. Nós somos um ser integral. Né? Nós precisamos dar atenção
para todas essas áreas da nossa vida. É como se fosse uma balança. Só que diferente de uma balança que se nós pegarmos aquelas balanças Antigas, de né? antigamente, não essas digitais, Tem muita gente que não vai entender o que a gente está falando. Isso, dependendo do ano que você nasceu, você não vai lembrar. Pergunta aí para sua mãe, para seu avô, mas antigamente tinham aquelas balanças, 2 pratos. né? No comércio, a família da minha mãe sempre teve comércio, então você colocava algo no centro da balança para pesar, né? Ou numa lateral, aí um lado baixava, o outro lado subia. Então você precisa equilibrar, né? Então, todos esses aspectos que estão nessa sua roda da vida, o ideal é que eles estejam em equilíbrio, que nenhum esteja capenga. Então, por isso que é importante você também conhecer a roda da vida e observar, eu estou dando atenção para todos esses aspectos? Ou não? Para qual eu estou dando muita atenção e para qual eu não estou dando muita atenção, mas que é importante eu voltar a olhar para cá, justamente para você não chegar num ponto de adoecer. E eu penso que tem um negócio, Ana Paula, que faz muito sentido em cima disso que você está falando, que se chama comportamento e atitude. Comportamento e atitude. Porque às vezes a gente está desconfortável com o nosso momento. Mas tem medo da mudança. A gente até quer mudar, a gente até planeja, mas no meio da execução, da realização daquele planejamento, surgem situações desconfortáveis. E a gente acaba desistindo do planejamento. Por isso que é importante eu reforçar aqui a questão do objetivo. O objetivo ele realmente tem que fazer sentido para a gente. E a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé naquele objetivo que a gente está colocando. Porque isso vai fazer nós nos movimentarmos no sentido daquele objetivo. Mudarmos nosso comportamento, mudarmos nossas atitudes na direção daquele objetivo. Porque às vezes não é fácil. Não. Vai exigir mudança. Principalmente quando a gente vai trabalhar em algo que é futuro. Como a gente falou, futuro é incerto. A incerteza nos traz insegurança. E é desconfortável. É desconfortável você não saber onde você vai pisar, em que terreno você vai pisar. É desconfortável você se propor a fazer algo que você não está acostumado. Né? Então, eu vou subir eu tenho a proposta de subir uma serra. Faz sentido e tal, mas eu nunca subi. Vai dar um friozinho na barriga. Quanto mais preparado você estiver, mais fácil será a caminhada, né? De novo, planejamento. Quanto mais você se planejar para fazer a jornada, mais segurança você terá para fazer essa jornada. E isso vai te dar mais tranquilidade. Mas vão surgir imprevistos. Então, até que ponto você está comprometido com o que você está estabelecendo? Até que ponto? Então, aí entram várias outras coisas. Nós temos prioridades, né? O que é prioridade? O objetivo é prioridade. Se a pessoa começar a perder o foco em outras coisas, vai ser mais difícil atingir aquele objetivo, não é, Ana Paula? Com certeza. Então, prioridade, vai envolver, às vezes, mudança de comportamento, vai envolver, às vezes, mudanças de atitude, que vai gerar desconforto. E no início é desconfortável, né? Mas depois você também passa a adquirir um novo hábito. Quando você, por exemplo, quero fazer uma viagem para subir numa montanha. É desconfortável, eu ter que me exercitar, vou sentir dores musculares no início, enfim. Mas depois você também se habitua àquilo e vai se tornando mais fácil de fazer. Sim. Então, vamos recuperar. A gente falou bastante coisa, né? Falamos. A gente falou de autoconhecimento, nós falamos do que quer, não quer, propósito, estabelecimento de objetivo, objetivos, né? Lá, lembrar da questão do SMART. Isso. Lembrar do FOFA, né? Lembrando que o F sempre tem a ver com a gente. O fraquezas, primeiro fortalezas. F, os dois Fs. Os dois Fs. Fortaleza e fraqueza tem a ver com a gente. Isso. E o e o A, oportunidade de ameaça, tem que ver com o ambiente externo, o ambiente onde a gente está inserido, onde a gente está vivendo. Isso né? Então, olha para a gente, olha para fora.
Fez isso, beleza, estabeleceu o objetivo, plano de ação, Aham. né? Coloca o plano de ação, ter pequenos, coloca objetivos, pode ter um objetivo principal, mas coloca Sim, objetivos específico, secundários, né? né? Para você ir conseguindo atingi-los. Uhum. Importante sempre estar acompanhando esse planejamento, né, Ana Com Paula? certeza, senão não faz sentido. Eu sempre digo, não faz sentido você fazer um planejamento, Guarda na tanto gaveta. de vida quanto empresarial, e você engavetar. Aí depois você vai dizer, mas aquela pessoa me instruiu, ela veio aqui, trabalhou um planejamento comigo, com a minha equipe, mas não adiantou nada. Opa, peraí, mas vocês estão colocando em prática, vocês estão fazendo reuniões de acompanhamento, de avaliação do No caso da planejamento, pessoa, no caso do ou individual, da pessoa, você está refletindo, refletindo a respeito disso, né? É o caminho, precisa fazer algum ajuste aí ou aham, não? Então, valida com aquele certeza. Senão, não adianta planejamento. nada se você só fizer o seu planejamento, mas não segui-lo, não acompanhar como ele está. Pode chegar lá na data que você tinha colocado, que seria o prazo para você atingir seu objetivo, e você não conseguir atingir. É. Falar um pouquinho, Ana, um pouquinho sobre uma questão, a gente não vai se aprofundar nele, porque ele envolve uma conversa totalmente específica, Uhum. que dentro do planejamento existe o planejamento financeiro. Sim, Querendo ou não, pesa muito, né? Uhum. Às vezes, principalmente nesse caso, eu vou fazer uma mudança de vida. Eu lembro que nós estávamos conversando, né? Antes aqui de iniciar o bate-papo, e eu falei, eu sempre fui muito regrado, sempre fui muito Aham. sistemático. Então, por anos, eu vim fazendo um planejamento financeiro. Uhum. Quando eu chegasse nos meus 52, 53 anos, quando eu estivesse perto de me aposentar, pessoal, é verdade, sou um aposentado. Né? Comecei cedo, aposentei cedo. Aham. Consegui me Olha só. aposentar. Mas quando foi chegando um período antes da aposentadoria, eu já comecei a me planejar. Uhum. Então, nesse planejamento, nesse planejar, eu já fui estabelecendo prioridades, o que eu queria lá para frente e o que eu não queria. Então, por exemplo, uma das coisas, eu não conhecia o tiozão ainda, o tiozão não tinha emergido Aham. na pessoa, mas eu já sabia que eu queria algo ligado à minha qualidade de vida. Eu queria mudar a minha qualidade de vida. Eu não queria. Tudo que eu vinha fazendo vinha me adoecendo. E eu não queria mais aquilo. Então, eu queria melhorar a minha saúde, queria melhorar meu condicionamento. Eu quero chegar nos meus 70 anos fazendo minha corridinha, nos meus 80 anos fazendo minha corridinha. Eu quero ser aquele velhinho que o pessoal vai olhar e falar assim, cara, olha lá aquele velhinho, 90 anos, e o cara tá lá fazendo. Eu quero ser assim. Não sei, se que nem falou, futuro incerto, Sim. né? Mas eu estou me preparando para isso. Uhum. Lembrando, planejamento, imprevistos. É. Não é porque você está planejando que vai conseguir realizar, Uhum. mas ele facilita a caminhada, Com certeza. né? É isso que você falou do planejamento financeiro. Tanto se você pensar, né? Eu quero me preparar para não depender do recurso que eu tenho hoje como autônomo ou no trabalho que eu tenho. Então, se você pensar nesse planejamento financeiro, o que você quer, então? De onde vai vir os recursos para que com, sei lá, 65 anos ou 60 anos, digamos 50, dependendo do Aham. que você quer, né? Que você não dependa mais desse recurso que hoje demanda do seu trabalho, e que venha de outras fontes. Então, aí você vai ter que se organizar, fazer esse planejamento de vida para que quando você tenha lá seus 50 ou 60 anos, aquilo que você estipular, você tenha outras fontes de renda que farão com que você não necessite mais disso aqui. Sei lá, ou você decidiu investir em imóveis para você alugar, ou imóveis comerciais, ou imóveis para Ou você, para mercado moradia, mercado financeiro, né? financeiro, exatamente. Hoje aí tem né, algumas empresas aí que atuam na parte de investimentos Uhum. para te auxiliar, né, no que é melhor você investir.
ou você vai investir em outros negócios Uhum. que vai ter outras pessoas Outras fontes trabalhando de para renda, você. alguém, Enfim, alguém né? conduzindo o teu negócio para que você tenha mais tempo, que é Exatamente. outra coisa importante, né? Então, N possibilidades, mas você precisa fazer esse planejamento para você chegar nesse momento de vida e ter essa condição. Senão, você vai chegar lá, não vai ter feito nada, ou planejou, mas não seguiu aquele roteiro, não lembrou de sempre estar observando. Chegou lá nos 60, poxa, eu tinha que ter 5 imóveis e mais 2 negócios distintos e eu só tenho um imóvel e um negócio. É. E eu vou fazer aqui um parênteses, Ana Paula, em cima disso que a gente está conversando, que envolve um outro destaque da nossa proposta, que é a qualidade de vida. Né? Quando a gente está falando em planejamento de objetivo, em planejamento de vida, mas você também precisa planejar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Porque o que eu vejo, às vezes, em algumas situações, a pessoa se prepara durante a vida inteira, a hora que ela chega naquele ponto da vida dela, naquela idade, que tudo correu bem, ela adoece. Nossa, Ou ela não está preparada. Então, tudo que ela trabalhou durante a vida inteira, a hora que chega no ponto hora dela que poderia colher, usufruir. usufruir, ela não consegue, porque ela não está saudável, ela está doente. É lógico que tem coisas que fogem do nosso controle, Sim, né? Mas doenças inesperadas. inesperadas, mas tem como preparar uma boa alimentação, um bom descanso, cuidar atividade Contato com física, a natureza. cuidar do seu condicionamento, né? Cuidar da sua saúde, para que você chegue lá na frente em condições de usufruir tudo que você planejou, de colher. Exatamente. Você passou 20 anos regando, cuidando da árvore, a hora que ela começa a dar o fruto, você não consegue comer o fruto. E reforçando um pouco do que a gente já falou anteriormente também, volta aquela importância de você também ter outras realizações, outras coisas para você aproveitar no meio desse caminho, antes de você chegar lá Aham. nos seus 50, 60 anos que você planejou. Usufruir de coisas antes também, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Como a gente falou, existem imprevistos. São os pequenos merecimentos, os merecidos Sim. que nós precisamos nos dar alguns merecidos. Então, se às vezes eu faço um planejamento de uma super viagem, sei lá, no Brasil, como você falou, tem diversos lugares incríveis, ou fora do Brasil mesmo, quem sabe eu penso numa fora que vai custar muito caro. E talvez isso vai demorar um tempo para eu chegar lá. Mas eu preciso de algum merecido, me permitir fazer algo antes disso, me planejar financeiramente também para fazer isso antes, porque Deus me livre, né? Mas vai que eu não esteja vivo para cá, nesse prazo. Lá na frente. E aí? Né? Né? Ou não tenha condições financeiras, né? Também, Eu falo né? que, como o Brasil ele é muito rico, a gente tem muita coisa perto de onde as pessoas estão. Sim. Relativamente perto. Aqui perto mesmo, né? Tem Nossa, tantos tem atrativos. vários, assim, não precisa às vezes nem sair tão longe para Não poder... saímos do norte ao norte pioneiro Não, também, já temos você vários vai buscar, lugares. ou até uma saidinha, vai fazer uma caminhada, vai num bosque, quebra a rotina. Eu falo que o importante é você quebrar a rotina, sair daquele estresse, porque às vezes a gente está tão focado no estresse, no automático, a gente precisa de algo que quebre aquela rotina. No meu caso, eu sempre sugiro quebrar como? Buscando atrativos naturais, a natureza. Mas pode ser que outra pessoa quebre essa rotina fazendo outra coisa, indo para um shopping, perfeito, né? Por isso que é importante cada um saber o que brilha os olhos, como você falou, o autoconhecimento. Né? Mas o importante é quebrar isso aí, para que a gente tenha uma melhoria. Ana, acho que a proposta, isso que a gente conversou, né? Falamos sobre planejamento, deu para as pessoas que nos escutarem, darem um pontapé inicial. Eu queria muito agradecer a sua participação, né? Por ter topado esse bate-papo. É a primeira vez. Quando você fez o convite, de cara, assim, eu fiquei surpresa. Falei, uma mensagem aqui do André, deixa eu ver. Aí, quando eu ouvi a proposta, falei, uau, né? Que legal. Eu que agradeço, André, primeiramente, por ter
lembrado de mim, né? Apesar de já fazer esse tempo aí, 2 ou 3 anos que a gente não se via, poucos contatos por internet. Você, no momento que precisou de alguém, né? Que gostaria de ter alguém aqui falando sobre esse tema, você lembrou de mim. Imagina, eu então, que agradeço. fico extremamente feliz porque eu fui lembrada. E quando você é lembrada por algo bom, né? Por algo positivo, Obrigado. É muito bom. Obrigado. Então, obrigada pelo convite. É uma honra, uma satisfação. E obrigada também pela oportunidade. Está sendo o meu primeiro podcast. E aproveita, então, quer deixar o contato. Lembrando, né? A gente está falando de pessoas, mas você mexe com planejamento empresarial. Isso. Quer deixar algum contato? Deixa seu recado para a galera. Ok, então, pessoal. Se você tiver interesse em conversar comigo, agendar aí um bate-papo para entender mais sobre planejamento pessoal ou empresarial, o meu telefone e o WhatsApp é 439-9981-0660. Eu tenho Instagram também, Facebook. No Instagram eu estou como @AnaPaulaZSoares. No Facebook, Ana Paula Soares. E no LinkedIn, se você quiser ver um pouquinho do meu histórico profissional lá, vocês vão me achar como Ana Paula Zibete Soares. É isso aí, pessoal. Falamos com a Ana Paula hoje sobre planejamento. Lembrando que falamos planejamento, falamos de qualidade de vida, falamos de viagem. Fica com a gente, segue os nossos canais, acessa nossas plataformas, se inscreva, curta, clique, interaja. Eu sou André Azevedo, o tiozão sem fronteiras. Até a próxima.